Nesse momento, nós estamos recebendo o doutor Eurico. Doutor Eurico, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso canal, o Evangelizando, e o pessoal já está aqui ansioso já para ouvir, né? Ouvir aqui a sua palestra, ouvir o teu ensinamento, amém? Doutor Eurico, eu tenho me debruçado sobre os estudos da teologia, né? Da teologia já na atualidade, né? A gente tem se debruçado esses estudos e, como pesquisador e estudioso da área teológica, eu compreendo que a ciência e a teologia ambas caminham juntas, né? Então, o objetivo nosso, conforme a gente já conversou em off, né? Eu tenho certeza absoluta que a sua contribuição da parte da ciência, da parte da psicologia, será de grande importância, de grande relevância para todos nós, tá? Então, eu quero reforçar aqui a sua presença aqui no nosso trabalho, aqui na nossa página, no nosso canal, o Evangelizando, é de grande importância, tá bom? Nós estamos num ambiente virtual, mas se sinta em casa, tá bom? Opa, eu que agradeço o convite, tá? Fico lisonjeado pela segunda vez que você me chama para estar com vocês, para dividir alguma coisa que a psicologia tem como contribuição para o cotidiano, para a vida das pessoas. Isso é muito importante. E já te parabenizo por abrir esse espaço para os profissionais da saúde, igual você disse aí no começo, vai trazer mais pessoas para que elas possam contribuir através do conhecimento de cada um, da abordagem de cada um, né, da área que cada um possui como habilidade, e assim a gente conseguir ajudar o máximo de pessoas aí a enfrentar e dividir o problema, que é essa questão do suicídio, da tentativa de suicídio, e também da automutilação, que é uma coisa que está como uma espécie de comorbidade, né, dessas questões aí. Sabe as palavras as tuas, tá? Na verdade, o doutor Eurico e a nossa amiga Rosa Chiqueto, são as pessoas que me deram a oportunidade de fazer a primeira live aqui, durante um momento difícil que nós estávamos sobrevivendo, a pandemia. A gente estava passando por um momento muito difícil, muita pressão psicológica, e eles me convidaram para participar de uma live. E aí Deus abriu a minha mente a partir daí, e a gente começou a fazer essas lives, amém? Doutor Eurico, antes da gente iniciar a nossa live aqui no nosso canal, na nossa página, eu costumo fazer uma oração, tá? E para a gente elevar os nossos pensamentos a Deus, independente do credo religioso de cada um, porque aqui nós temos irmãos cristãos, não cristãos, praticantes, não praticantes, espíritas, evangélicos, temos irmãos de outros segmentos, temos irmãos que seguem outros caminhos que a gente tem que respeitar, né? E a gente, graças a Deus, a gente tem um bom convívio aqui nesse ambiente virtual e fora daqui também, né? Eu sempre estou aberto para aprender e para ouvir as pessoas, né? Então eu convido o doutor Eurico, convido as pessoas que estão aqui nos acompanhando para a gente fazer uma oração, levar o nosso pensamento a Deus, ao Criador, para que Ele nos dê sabedoria para a gente conduzir, né, esse trabalho tão maravilhoso que, por intermédio e pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui hoje desenvolvendo, tá? Portanto, Senhor Deus e nosso Pai, nesse momento nós nos unimos com pensamento, simplesmente, Pai, para te pedir que o Senhor nos capacite, nos dê sabedoria, que a mensagem que será aqui ministrada por mim, que a mensagem trazida por parte do Dr. Eurico seja por ti iluminada, que vidas sejam alcançadas. Pai, nós vivemos um momento difícil, um momento delicado aqui no planeta Terra. Eu te peço, Pai, tenha misericórdia do nosso povo. Pessoas estão aflitas, pessoas estão sofrendo, Senhor. Eu lhe peço a sua misericórdia, que o Senhor tenha misericórdia do nosso país, tenha misericórdia do nosso povo, das nossas famílias, dos nossos amigos, segundo a sua vontade. É o que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Nos capacita, nos dê sabedoria, e que a mensagem, Pai, aqui pregada, a palestra aqui ministrada, venha servir de grande ensinamento para todas as pessoas, Pai, independente dos seus segmentos teológicos, independente do seu credo religioso ou não. Que o Senhor nos capacite, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria, assim como foi com Salomão.
Eu te agradeço por essa oportunidade, Pai. Te apresento o doutor Eurico, te apresento cada irmão, cada amigo que nos acompanha nesse momento. Nós estamos distantes em quilômetros, mas nós estamos unidos em pensamentos, no nome de Jesus. E amém. Amém. Doutor Eurico, eu quero fazer um breve resumo aqui para a gente entrar no nosso tema. Suicídio, escuta e estratégias, né? É o tema que o doutor Eurico vai estar trazendo. Mas eu quero fazer aqui trazer aqui um fato ocorrido na Bíblia Sagrada, que registrado ali no livro de 2 Samuel, no capítulo 17, no versículo 23, onde Absalão, filho de Davi, ele é astuto, né? Ele estava se organizando para tomar o lugar do pai. Então ele se uniu com duas pessoas, um por nome de Aitofel e outro por nome de Ussai. Então eles maquinavam, né, para tomar o reinado de Davi. Tá? O filho Absalão, ele se levantou contra o pai. E o que foi que aconteceu? Absalão pediu, né, conselhos para Aitofel e para Ussai. E aconteceu de que Absalão entendeu naquele momento que os conselhos de Ussai eram, digamos, melhores do que o de Aitofel. E o que foi que aconteceu com Aitofel? Está registrado aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 17, no versículo 23. Né? Na live passada, nós recebemos aqui a nossa querida Inês de Souza, terapeuta, né? Que abordou um tema também maravilhoso. Naquela oportunidade, eu ministrei aquele ocorrido com Saul e seus filhos, né? E seu escudeiro que suicidaram. E hoje nós estamos falando de Aitofel, registrado aqui no capítulo 17, versículo 23 de 2 Samuel, que assim diz: Vendo, pois, Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, apartou o jumento e levantou-se, e foi para sua casa e para sua cidade. Deu ordem à sua casa, e se enforcou e morreu. E foi sepultado na sepultura de seu pai. Então, esse é um ocorrido registrado, né? Mais um ocorrido registrado na Bíblia Sagrada de suicídio. No nosso vídeo passado, nós falamos do ocorrido com Saul, né, e seus filhos, e o escudeiro, né, que houve toda a família de Saul se suicidaram ali, e hoje falando de Aitofel, né, que ele se, digamos assim, ele se revoltou, né, porque Absalão estava tramando contra o rei Davi, ele se revoltou porque Absalão não seguiu os conselhos dele, e ele pegou e se suicidou, conforme está escrito aqui na Bíblia Sagrada. Né? Então, para a gente debater sobre esse tema, suicídio, escuta e estratégias, eu passo a palavra para o Dr. Eurico, para que ele venha trazer essa mensagem da parte da ciência para a gente. Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria. Amém? Bacana. Mais uma vez, desejar aí uma boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente, que está atento aí às palavras que o Edmar trouxe. Eu vou falar um pouco sobre o suicídio e vou trazer alguns pontos históricos, né? Falar um pouco do suicídio no percurso da história da humanidade. Quero trazer umas contribuições da filosofia e da psiquiatria, também da psicologia, e no final falar um pouco sobre o suicídio na atualidade, que é um ponto que eu acho que é de extrema importância também a gente falar. Desde já eu quero pedir que todos participem com a gente, né? Trazendo perguntas, contribuindo aí. O Edmar está acompanhando pelo Face, né, Edmar? Eu estou aqui pelo nosso aplicativo, então não estou conseguindo ver as interações, mas à medida que o pessoal for trazendo alguma coisa, aí você vai passando aqui para mim que eu vou respondendo, você também vai interagindo com a gente aí. Bacana? Perfeito. Aí as pessoas podem fazer as suas perguntas agora durante a nossa fala, né, a fala do Dr. Eurico, e posteriormente também a gente vai estar abrindo um espaço para as perguntas, né? E as pessoas se sentem à vontade. Nós estamos num ambiente virtual, mas o pessoal já está acostumado com o nosso trabalho, né? Se sintam verdadeiramente em casa aí para a gente dialogar, para a gente interagir, para a gente bater papo.
e aprenderam juntos com muita sabedoria. Isso aí, bacana. Conforme eu falei no começo, né, o tema, e todo mundo já está previamente ciente, é sobre suicídio. Eu vou falar um pouco sobre os números, né, que a gente tem a respeito do suicídio hoje, que são cada vez mais alarmantes. A expectativa é que de a cada 40 segundos, uma pessoa no mundo atenta contra a própria vida. Esse número ele é muito mais assustador quando a gente olha para o nível de idade. 45% dessas pessoas está concentrada entre 15 e 29 anos. É um número muito, muito alto, um número muito grave, porque praticamente metade dessas pessoas que tiram a própria vida são jovens, e um grande número delas são adolescentes. Então, quando você pensa no adolescente, nas mudanças e também nos dramas que cada um vive, relacionado a muitos fatores, que lá na frente eu vou elencar alguns, mas assim, a gente percebe que tem muita gente desistindo da vida por diversos motivos. Então, assim, é um período onde nós precisamos prestar muita atenção ao outro, prestar muita atenção na forma como o outro está sendo atingido por tudo que acontece no nosso cotidiano. A gente está saindo de uma grande pandemia que tirou a vida de muita gente, que fez com que muita gente perdesse emprego, muitas famílias foram aí desestruturadas por conta de divórcio, entre outras coisas que tiveram um aumento muito alto nesse período de pandemia. Então, assim, é muito interessante a gente pensar onde está o outro nesse momento, onde está o lugar do outro nesse momento. É importante que a gente exercite a empatia o tempo todo, é importante que a gente esteja atento ao que o outro sente, independente das nossas crenças, independente dos nossos valores pessoais, pois esses números, eles mostram que existe muita gente sofrendo, tá bom? Então, assim, de início, é muito importante a gente pensar nesse ponto. Pessoas estão sofrendo, pessoas não estão conseguindo lidar com a dor, e por isso elas encontram uma saída, que é tirar a própria vida, uma saída que muitas vezes é interrompida por motivos que poderiam ali ser evitados, motivos que poderiam ser partilhados, entendidos, e muitos não conseguem encontrar esse ouvido amigo, essa escuta, essa compreensão, e por aí vai. Quando a gente lida com o suicídio ao longo da história, o Edmar trouxe um ponto muito, muito bacana, que é um suicídio dentro da Bíblia. O Aitofel, né, foi uma pessoa que intentou com a própria vida, né, tirou a própria vida, mas existem muitos outros dentro da Escritura Sagrada e fora dela também no nosso percurso histórico. A gente pode pensar em Saul, né, que era uma pessoa que até numa leitura psicológica a gente percebe que era um sujeito que tinha ali alguns transtornos, era uma pessoa bipolar, podemos dizer assim, tinha ali suas alterações de humor, tinha muitas coisas que o atrapalhavam, e com isso, devido, né, a muitas coisas que aconteceram, ele tirou a própria vida, encontrou ali como única saída para tudo que aconteceu, para todas as consequências, tirar a própria vida. Aitofel, como foi citado aí pelo Edmar também, a gente tem o rei Zenri, que também tirou a própria vida. A gente tem o mais famoso de todos, eu acredito, que é o suicídio de Judas, que foi movido por uma grande culpa, por não lidar com a consequência de um ato, vai lá e tira a sua própria vida. Mas fora do contexto bíblico, a gente também tem muitos casos de suicídio, né? No contexto greco-romano, a gente tem Sócrates, Pitágoras, Sêneca, Demóstenes, pessoas que também tiraram a própria vida. Nas minhas pesquisas eu encontrei um dado muito interessante, que é o suicídio no Japão, também um período da história onde eles tiravam a própria vida, principalmente guerreiros, pessoas que estavam ali na zona de combate, como motivo para se livrar de uma desonra, né? Então, assim, muitos guerreiros, né, pessoas nobres ali do Japão
também tinham esse costume de tirar a própria vida para se livrar de desonra, coisas relacionadas à moral. E no nosso contexto a gente também vê muito isso. Muitas pessoas tiram a própria vida por não conseguir lidar com questões relativas à sexualidade, divórcios, falência, entre outros fatores morais que ali a pessoa se sente desonrada, se sente prejudicada moralmente, ela acaba que tira a própria vida. Então, assim, no nosso percurso histórico, existem muitos casos de suicídio e esses casos, eles muitas vezes se encontram presentes hoje em dia, que é essa questão moral, culpa, transtornos psicológicos, entre outros. Os motivos continuam sendo os mesmos, o que muda são os nossos contextos. Falando um pouco também sobre essa questão do percurso da linha do tempo, né, do suicídio, a gente encontra um fato interessante. Até o Edmar, se quiser contribuir um pouco, nesses contextos aí bíblicos, principalmente ali no Antigo Testamento, não existia uma conotação negativa para o suicídio. Apenas o relato bíblico fala que essas pessoas se mataram e por aí segue o texto. E não tem ali uma conotação pecaminosa, uma questão moral pesada sobre o suicídio. Isso a gente vai encontrar em Santo Agostinho, porque quando ele vai começar a formular a teologia dele, ele cita o não matarás como uma forma de pecado. E ele diz que a pessoa que intenta contra a própria vida está matando alguém, está matando a si próprio. Daí vem a conotação do pecado sobre o suicídio. Ele até coloca, né, que o suicídio era uma perversão detestável e demoníaca, né, num dos seus escritos ele afirma, né, dessa forma, conotando aí a intenção de pecado, a colocação religiosa sobre a intenção do suicídio. Por isso que a gente encontra hoje muitas pessoas que colocam, né, esse ponto, né, do pecado, do suicídio como condenação e outras coisas no sentido religioso, por conta dessa contribuição de Santo Agostinho aí. Como eu falei um pouco da filosofia, né, eu vou citar o Durkheim, né, o Émile Durkheim, que é um filósofo, né, e sociólogo também, que ele aponta o suicídio. Ele tem um livro muito, muito bacana que tem esse nome, né, O Suicídio, que fala que muitos dos casos de suicídio, eles estão ligados a contextos sociais. Então, ele traz o fator social como um fator de risco ou de proteção para o suicídio. Então, ele cita, né, ele fala que quando a sociedade ela é coesa, ela tem uma estrutura que protege o indivíduo, os casos de suicídio serão menores. Quando essa sociedade ela promove, né, a desestruturação do indivíduo, ela não trata o indivíduo de uma maneira satisfatória, esses casos aumentarão. Isso a gente pode pensar em correntes políticas que sofrem essa influência do Durkheim e pensar também a sociedade como um fator de risco ou de proteção para o indivíduo. Se a sociedade trata o indivíduo de uma maneira positiva, coesa e traz para ele um ambiente seguro, ele tentará menos contra a sua própria vida, segundo o Durkheim. E, contrariamente, aí, se a sociedade for ali opressora em relação a ele, ele automaticamente vai tentar mais contra a sua própria vida. Tá ficando claro? O pessoal tá interagindo aí, ô Edmar? O pessoal está acompanhando aqui, está cumprimentando a gente, falando boa noite. O pessoal está acompanhando. Beleza. Bastante amigos aqui. O pessoal está acompanhando aqui, tá bom? Bacana. Até agora ninguém perguntou nada para nós ainda não, mas estamos aqui, estamos aguardando. Daqui aqui. A gente... Beleza. Está indo bem. Está indo bem. Vamos lá. Agora eu vou trazer um pouco, que eu acho que é muito importante, falar um pouco sobre a contribuição da psiquiatria, né, para essa questão do suicídio. Que a psiquiatria, a psicologia, ela vai promover um olhar diferente desses olhares religiosos, né, para
para o ponto do suicídio, que muito da psiquiatria, ela traz o transtorno mental como uma comorbidade para a tentativa de suicídio. Portanto, transtornos borderline, transtornos de personalidade e muitos outros transtornos, muitas vezes estão associados a tentativas de suicídio. Então, a grande contribuição da psiquiatria é essa, fazer um estudo onde existe por trás da ideação suicida um transtorno, né? Alguma coisa que vá corroborar para tentativa de suicídio. Em contrapartida, qual a estratégia de enfrentamento? Identificar esses transtornos e tratá-los, né? Para que a pessoa consiga aí ter uma estratégia segura para conseguir lidar com as suas dores, com o seu sofrimento e com tudo aquilo que provoca nela essa pulsão de morte, essa pulsão contra a sua vida, contra a sua existência. Dentro da psicologia, da abordagem que eu trabalho, que é a psicanálise, a gente tem um olhar que conota que todo ser humano ele possui uma falta. O que é essa falta? É algo que deixa o indivíduo, digamos assim, não se sentir ali completo, não se sentir pleno em relação à sua vivência, à sua existência no mundo. Essa falta, ela provoca no indivíduo esse olhar, né, de querer tirar sua própria vida por se sentir incompleto, por ter perdido alguma coisa, sentir que aquilo era totalmente o sentido da vida dele, e essa falta faz com que o indivíduo tente ali tirar sua própria vida. Qual é a estratégia de enfrentamento para isso? É fazer com que o indivíduo ele se encontre com o seu desejo à medida que ele vá se sentir completo, né? De novo, ele vai encontrar novas estratégias, ele vai olhar para o seu desejo, para as coisas que ele tem como vontade, e assim por diante ele vai conseguir, a partir daí, sair desse ciclo, né? De pulsão de morte. É encontrando o próprio desejo que o indivíduo consegue aí encontrar uma saída para a questão do suicídio. Seguindo, a gente vai falar um pouco sobre a questão da atualidade, né? O que é o suicídio hoje na atualidade? É uma questão de saúde pública mesmo. Quando a gente olha para os números, igual eu citei lá no começo, o suicídio ele é alarmante, porque a cada 40 segundos uma pessoa no mundo tira a própria vida. Então, assim, a gente tem um número extremamente alto de pessoas tirando a própria vida todos os tempos. E quando a gente faz esse olhar, né, e nota que esses números são alarmantes, a gente vê praticamente, vamos citar, uma pandemia de suicídios, pessoas tirando a própria vida de maneira descontrolada em todos os lugares do mundo o tempo todo, né? Existe uma pandemia por trás de outra pandemia, que é essa que a gente está vivendo hoje. E quando a gente fala sobre essa questão da ideação suicida, da pessoa que tenta o suicídio, a gente tem que entender que todas essas tentativas, elas conotam sofrimento o tempo todo. Então, assim, muitas pessoas têm aquele preconceito, tentou se matar, mas não conseguiu, significa que não queria se matar mesmo, não. Toda pessoa que comete o suicídio, ela fez algumas tentativas antes, não é a pessoa que já vai de cara, tenta e consegue. Muitas vezes a pessoa, ela é socorrida a tempo, muitas vezes ela tenta alguma coisa que para ela não era ali o ponto onde poderia tirar a vida dela. Por exemplo, algumas pessoas tentam suicídio com ingestão de remédios, né, de comprimidos. E muitas dessas vezes a pessoa tenta, muitos conseguem, é claro, mas alguns não atingem uma dose e tal ali, e aquilo se torna uma tentativa de suicídio. Aí o contexto social julga aquela pessoa dizendo, olha, essa pessoa não está querendo se matar coisa nenhuma, se quisesse se matar teria feito tal coisa, e não isso. E com isso tira do indivíduo, né, a importância do ato em si. Então, assim, quando a gente vê uma tentativa de suicídio, é um pedido de socorro. Então, assim, tentou se matar, mas não conseguiu. Isso quer dizer o quê? Aquela pessoa está pedindo socorro de alguma forma. De muitas maneiras ela já tentou, né,
pedir esse socorro, dizer o seu sofrimento, não se sentiu ouvido e tentou alguma coisa que foi ali uma medida extrema, que era uma tentativa de suicídio. Então, assim, estejamos atentos aos sinais e não negligenciar as tentativas de suicídio, porque elas são tão graves quanto a pessoa que se mata definitivamente. Por quê? Uma tentativa culmina em outras tentativas até que a pessoa persista ali e consiga, de fato, tirar a própria vida. Vou falar um pouco sobre os aspectos sociais e individuais do suicídio, né? Falei um pouco do Durkheim ali atrás, que ele fala que a sociedade tem um papel muito importante dentro desses fatores de proteção, né? O que é um fator de proteção? É algo que protege o indivíduo, algo que dá sustentação ao indivíduo. Então, esses fatores, eles são essenciais. E quando a gente fala em fatores sociais, a gente vê muita ausência de suporte mesmo, né? As instituições não têm ali vamos colocar, quadros de funcionários que são efetivos para conseguir suprir uma demanda. Muitas vezes a pessoa procura o psicólogo na rede pública e demora 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos para conseguir uma vaga. Na saúde mental também é a mesma coisa. Isso também, quando a gente pensa em outras doenças também, pessoas com problemas de coração, e dentre outras enfermidades que não encontram soluções nas situações nas instituições de saúde, podem muito bem entrar em depressão e ficarem descontentes de viver e acabam muitas vezes tentando suicídio. Então é importante a gente pensar que todas as redes de proteção, né, as instituições, elas são fatores de proteção e devem estar sempre dispostos e munidos, né, de pessoas para que consigam ajudar umas às outras, né? O suporte social é isso. Quando a gente fala também, muitas pessoas não se encontram dentro da sociedade, acabam se isolando, né? Então, assim, é importante a gente pensar que pessoas que ficam muito isoladas e não querem a interação social e procuram estar sempre sozinhas, essas pessoas são pessoas que estão passando por problemas que merecem essa atenção. Então, assim, é importantíssimo que todos estejam atentos, né, a isso. O bullying, principalmente na adolescência, ali na infância, é um fator de risco muito grave. O cyberbullying, né, que é uma novidade que as pessoas acabam também sendo ofendidas, também sendo ofendidas, né? Ofendidas, essa é a palavra mais correta de se usar dentro do ambiente virtual. Essa ofensa, muita gente coloca como, não é nada, é virtual, mas ela tem um sofrimento real, porque ela atinge alguém. Então é importante a gente pensar que o cyberbullying também é um fator de risco tão forte como o bullying nas escolas e nas instituições, em todos os lugares que a gente encontra. É muito importante a gente pensar nisso. Quando a gente fala em fatores individuais, a gente pode falar de fatores familiares, né, que é uma coisa que muitas vezes serve também como fator de risco, pessoas na família que têm dificuldade de relacionamento, pais, filhos, irmãos, né, pessoas ali dentro que não têm uma relação coesa, serve sim como fator de risco para o suicídio. Abusos sexuais são fatores de risco, uma infância também com traumas, com dificuldades, é um fator de risco para o suicídio, o uso de substâncias psicoativas também são fatores de risco para o suicídio. Então, assim, pessoas que têm dependência química, muitas vezes durante as crises de abstinência, podem sim chegar a cometer o suicídio. Então, assim, fatores individuais e fatores sociais, coletivos, estão sempre casados nesse ponto. É interessante a gente pensar que eles estão sempre postos de maneira que podem prejudicar. Então, a gente precisa estar sempre atento. Aquilo que a sociedade puder fazer para ajudar o indivíduo deve ser feito, e aquilo que o indivíduo identificar como problema, ele deve dizer. Por isso que um dos temas aí que a gente tem do nosso tema é a questão da escuta. Pessoas que precisam ser ouvidas para que sejam compreendidas, para que sejam ajudadas, e com isso esse problema seja diminuído dentro da nossa sociedade. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui.
Tô quase acabando. Daqui uma hora e meia a gente acaba, tá bom? Um dos pontos que eu acho muito fortes quando a gente fala de suicídio é a questão do estigma, né? O que é o estigma? É essa marca que fica, né? Principalmente na família e em pessoas que tentaram o suicídio. Primeiro falando da pessoa que tenta o suicídio e não efetua, de fato, né? Não provoca a morte com a tentativa, essa pessoa ela pode se sentir fracassada, inclusive por não ter conseguido se matar. Então, assim, muitas pessoas vão tentar o suicídio por se sentirem fracassadas em objetivos, aí ela vai tentar se matar e não consegue. Esse fracasso toma proporções muito maiores e ficam ali totalmente exacerbadas, né, diante do indivíduo. É um fator de risco para uma nova tentativa, dessa vez mais letal, mais forte, com coisas que ele pode ter esquecido lá na primeira tentativa, e isso trabalha, né, dentro dele de uma maneira a potencializar esse ato. Então é interessante a gente pensar nisso, né? Vem também a sensação de culpa, né, por ter atentado contra a própria vida. A família muitas vezes julga os conhecidos. Então, assim, esse estigma, né, ele fica marcado. A pessoa que tenta o suicídio, ela fica, de certa forma, marcada por tudo isso. Então, assim, é muito importante que a pessoa que tentou o suicídio, né, você que é família de alguém que já tentou o suicídio, é importante acolher essa pessoa a seu modo. Então, assim, não é colocar a pessoa como coitadinha, não é colocar a pessoa como uma pessoa que não tem autonomia, mas sim dizer para ela que a gente está disponível para ouvir, para ajudar, para entender, e assim por diante, com muita calma, muita cautela, para que essa pessoa seja de fato acolhida, entendida, porque assim, muitas vezes, o olhar que as pessoas têm sobre a pessoa que tentou suicídio é de julgamento, isso acaba piorando ainda mais, né? Então, assim, é muito importante olhar para essa pessoa sem esse julgamento, sem essa conotação pecaminosa, sem aquele olhar de que é falta de Deus, sem aquele olhar que fala, você não pode fazer isso porque você tem isso, isso e aquilo. Aí a pessoa começa, nossa, mas eu tenho tanta coisa, por que eu estou sendo ingrato? Amontou-se uma série de coisas piores para que essa pessoa venha de fato a tentar de novo o suicídio. Então é importante estar muito atento na abordagem, né, de como você vai falar com uma pessoa que tentou o suicídio. Outro ponto é a família. Então, assim, a família de uma pessoa que se matou, ela fica também marcada por esse fato. Então, assim, de repente, quando chega uma pessoa que não sabe o que aconteceu e vai perguntar, curiosa, a pessoa se matou, já vem aquele olhar espantoso, nossa, mas por quê? E tudo mais. A família pode também se sentir culpada, pode se sentir fracassada, e esse não é o caminho, porque a gente tem que proteger essas pessoas, a gente tem que acolher essas pessoas, a gente tem que produzir nessas pessoas novos olhares, novos objetos de desejo para que ela consiga lidar com a perda, para que ela consiga entender todo o processo e, a partir daí, dar continuidade à sua vida. Então, quando você julga, quando você reduz o fato, você prejudica também a família. Então, é muito importante estar atento a esses pontos aí que são primordiais nesse tema. Uma coisa que é muito, muito importante também é a questão das mídias. Jornais, Instagram e tudo mais, porque muitas vezes o suicídio ele é romantizado e não, de certa forma, colocado como o que de fato é, né? Vou dar um exemplo da série, né, dos 13 Porquês, que fez um sucesso aí há um tempo atrás, que trazia o suicídio como uma temática meio que romantizada mesmo, né? Trazia a forma como a protagonista deixava a responsabilidade de cada um sobre o fato e tudo mais. E essa exposição, de certa forma, ela pode incentivar a prática suicida. Eu estava até acompanhando um vídeo agora há pouco, onde citaram na época que a Marilyn Monroe se matou, e muitas pessoas também se mataram naquele mesmo período nos Estados Unidos, que de certa forma foram movidos por essa propaganda, por essa
colocação do suicídio de maneira errônea na mídia. Então, assim, é muito importante que a gente esteja atento a essas mídias para que elas não incentivem ao invés de prevenir o suicídio. Então, assim, estar atento a isso é um ponto extremamente importante. Hoje a gente tem muita voz, né, na internet, então, assim, se acompanha alguma matéria tendenciosa, se vê ali alguma publicação que é tendenciosa, que tem uma conotação ali que vai prejudicar alguém, faça ali um comentário, né, coloque ali alguma coisa que vá alertar, né, essas mídias para que elas não reproduzam esse tipo de matéria, para que elas não incentivem essas práticas, e sim promovam, né, a prevenção, né, obtenham informações de profissionais para que seja feito ali uma divulgação correta, para que seja feita ali uma espécie de prevenção mesmo, ao invés de ter uma intenção de romantizar um fato, de trazer ali como grandioso um fato que, na verdade, está conotando negativamente. Aqui no final, eu acho que é importante a gente falar, vou repetir um pouco, né, sobre esse cuidado com o enlutado, que é uma coisa que deve ser muito promovida também, porque assim, a pessoa que ficou enlutada por conta de uma pessoa que se matou, o sofrimento dela, ele está carregado de muitos questionamentos. Então, assim, o acolhimento é muito importante, a mão estendida é muito importante, o ouvido atento é muito importante, não negligenciar o sofrimento, porque assim, a gente encontra demasiadamente dentro dos ambientes essa diminuição do sofrimento do outro. Então, assim, muitas vezes a gente vê a pessoa falando, você tem tudo, por que você pensa isso? Mas não é sobre o que se tem, é sobre o que está se passando, sobre aquilo que a pessoa está sentindo. Então, a gente não pode negligenciar o sentimento. A gente olha com olhares superficiais e vê uma pessoa que tem lá um carro, uma casa, uma família, etc., mas negligencia o sofrimento dessa pessoa. Então, assim, diversos fatores provocam a dor, diversos fatores provocam o sofrimento. E é muito pesado dizer isso, mas assim, o suicídio acaba sendo uma saída que a pessoa encontra para o sofrimento. Essa saída é totalmente disfuncional, essa saída é totalmente fora de questão, de questionamento real. Por quê? A pessoa está intentando contra a própria vida ao invés de contra o próprio sofrimento. Então, assim, é importante que a gente coloque estratégias para lidar com o sofrimento, para que a pessoa consiga encontrar saídas. E quando você coloca para o outro que ele tem de tudo e está pensando isso por quê, você coloca mais um fator de risco na vida dessa pessoa. Então, assim, é dar o ouvido, é se colocar presente, ao invés de se colocar como réu, como juiz, como a pessoa que vai oferecer uma solução mágica para o sofrimento do outro. Isso é algo muito perigoso e a gente tem que saber lidar com isso. Conscientização da população sobre o tema é muito importante, até parabenizar mais uma vez o Edmar por abrir esse espaço, né, para a gente falar sobre o tema. Informação, conscientização, isso nunca vai ser demais, porque a cada momento uma pessoa vai precisar ouvir, a cada momento uma pessoa vai necessitar de uma orientação sobre o tema, e a gente tendo canais que promovam esse tipo de fala, esse tipo de tema, é muito, muito importante. Então, assim, é um dos temas que mais precisam ser difundidos, não só no Setembro Amarelo, mas em todo o tempo, porque assim, as pessoas sofrem o tempo todo, as coisas acontecem o tempo todo, as pessoas introjetam coisas negativas o tempo todo. Então, assim, estando disponível e falando sobre esse tema com frequência, com abertura dentro das redes sociais, dentro dos canais de comunicação, é extremamente importante. Dado a isso, Edmar, eu finalizo aqui a minha fala. Queria que você falasse alguma coisa também a respeito aí, comentasse com a gente. Excelente, doutor. Excelente. O pessoal está gostando muito, o pessoal está participando aqui, já temos algumas perguntas. O pessoal está parabenizando pelo tema.
E é verdade. Nós sabemos que de janeiro a dezembro, todos os meses temos uma campanha, né? Sim. Então, o trabalho é feito constantemente, né? E de repente alguém vai falar, mas por que agora só vão debater devido ao Setembro Amarelo, né? Então, que interessante, né, essa questão que existem profissionais, existem pessoas, né, que estão aí trabalhando bastante para isso, né, doutor? Tem profissionais igual a Vossa Senhoria, né, e milhões de pessoas por aí trabalhando nesse sentido. Existem já partindo para o campo teológico, existem pessoas também que têm trabalhado muito nesse sentido, né? Talvez a maior dificuldade mesmo, não sei se eu vou usar o termo certo, às vezes é o diálogo mesmo, será o ouvir. Lembra do tom lá do aplicativo? Talvez ouvir, né? E talvez eu acredito que na atualidade, devido ao nosso dia a dia, devido todos esses, digamos, esse mundo que nós vivemos, né? Tudo para ontem, tudo, digamos, tudo digital, tudo para ontem, talvez falte esse contato físico, né? E cada vez mais distante. Então, eu acredito que talvez o diálogo, né? Talvez não é o caminho mais importante, né? E aí a gente Sim. tem que estar sempre, eu concordo com essa fala sua, a gente sempre tem que estar ocupando esses espaços para isso, para estar trazendo esse debate, né? Quando eu decidi, como eu disse, todos os meses tem campanha, né? Mas chegou agora o mês de setembro, a gente, eu e a minha família, vários amigos, né, abraçaram junto conosco essa campanha, essa causa, né? E estamos aqui ocupando esse espaço aqui por intermédio das plataformas que nós temos para falar do tema, né? Para falar do tema. Nós temos algumas perguntas, doutor. Vamos passar para as perguntas aqui? Nós temos algumas perguntas. Sim, vamos lá. Vamos passar para as perguntas? Bom, vários amigos e amigas aqui, irmãos, cumprimentou a gente, boa noite, cumprimentaram a gente com a paz do Senhor, boa noite. E aí, né, eu acredito que eu fui um bom anfitrião aqui, também cumprimentei todo mundo, desejei que foram todos muito bem-vindos, né? Tem pessoas novas hoje aqui, né, participando com a gente, sejam todos muito bem-vindos. Para você que ainda não participou conosco das nossas lives, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui toda quinta-feira, assim Deus permitindo, né? Às 20h30 nós estamos aqui no pé do eito, como dizia meu avô. Nós estamos aqui firme, aqui trabalhando, né? Sempre trazendo um tema relevante e de interesse de todos nós. As pessoas aqui, a Joraci Santos falou que está adorando, né? Que a Nelly Santos, boa noite, a paz do Senhor. A Ruth Prove, boa noite. Ele é minha mãe. É sua mãe? Minha mãe. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Deus abençoe a senhora. Parabéns pelo seu filho, viu? Parabéns, Deus abençoe a senhora. Quero aproveitar e saudar também, cumprimentar a minha mãezinha Laíde. Se não falar agora, tem que dar atenção, entendeu? Que Deus abençoe. Mãe, eu estava falando para minha esposa hoje, mãe é uma bênção, né? Mãe é mãe. Então, nós temos uma pergunta aqui do Douglas Gangorra. Ele fez uma pergunta muito, muito pertinente. Ele perguntou o seguinte: é possível determinar o perfil de quem tem tendência a cometer o suicídio? Sim. São identificar os fatores de risco. O principal deles é o isolamento. Uma pessoa que está muito isolada é um fator de risco para a tentativa de suicídio. O falar sobre se matar, muita gente fala, quem fala que vai se matar não se mata também, é um perfil, né, suicida. Dentro da avaliação psicológica, existem alguns testes, principalmente testes de personalidade, testes que a gente chama de psicométricos, oferecem também ali algumas posições sobre violência, né, sobre pouca afetividade, sobre tendência suicida. Então, assim, existe sim uma forma de trilhar, né, digamos assim, identificar uma pessoa com um perfil suicida, assim. Dentro do senso comum, os mais, assim,
comuns de se lidar é principalmente o isolamento, a mudança de comportamento em relação a algumas coisas. Isso já pode conotar ali um pensamento suicida. Só que o modo mais eficaz é uma escuta psicológica ou psiquiátrica, né? E essa avaliação psicológica também é um ponto que pode definir um padrão suicida de um modo claro, né, e eficaz. A Neuza Rosário, ela falou que ela passou por esses momentos com a filhinha dela. Tem uma outra pergunta também muito pertinente, da Egleide Prates. Ela disse: boa noite, parabéns pela live, pelo tema. O doutor poderia falar sobre a influência da síndrome borderline ao suicídio? Sim, dentro da questão da psiquiatria que eu trouxe no início aí, o transtorno de borderline, ele é um transtorno de humor muito forte. Então, assim, a pessoa como se fosse o transtorno bipolar, ela oscila o humor de uma maneira muito, muito frequente. E tem também uma questão com a autoimagem, que é muito, muito frequente no borderline. E esses dois fatores, eles são perigosíssimos para a tentativa de suicídio. A pessoa que está feliz, de repente, ela se vê muito triste, minha vida acabou, não tem mais sentido, eu nunca vou ser feliz, e por aí ela pode tentar suicídio. Problemas também com a questão da autoimagem são fatores de risco para o suicídio. Muitas pessoas que possuem um transtorno borderline, elas se colocam muito em situações de perigo, querem se colocar em situações onde o risco é muito forte, para que seja produzido adrenalina, para que ela se sinta bem. Isso pode ocorrer um acidente ou coisas assim. Então, assim, é um transtorno que, dentre os transtornos mentais, é um dos mais frequentes na tentativa de suicídio e da autolesão também. Muito bem. A professora Silmara está aqui nos agradecendo, parabéns pela live. O Douglas fez mais uma pergunta, doutor. Que atividades podem ajudar a afastar as ideias suicidas? A principal delas é a terapia, né, porque ela vai trabalhar a ressignificação de fatos, ela vai entender o contexto, ela vai oferecer, primeiramente, uma escuta fora de preconceitos, fora de todo julgamento moral. Então, assim, a estratégia principal é a psicoterapia, porque ela também vai elencar outros fatores de proteção que são individuais da pessoa. Então, assim, quando a gente fala, quais são os fatores de proteção? Família, uma instituição que acolha a pessoa, trabalho, realização pessoal profissional. Então, todos esses fatores são de proteção. Só que muitas vezes a pessoa ela não enxerga isso como um fator de proteção. Então, a psicoterapia ela vai trabalhar isso, vai mostrar para ele os fatores de proteção, vai elencar com ele quais são os que funcionam para ele, porque de repente a gente fala, a família é um fator de proteção, mas a família do indivíduo não o ajuda com o tema. Então, ele precisa elencar outros fatores. Então, assim, é muito individual isso. Eu coloco como principal a terapia, porque ela vai ajudar o indivíduo a encontrar-se com o seu desejo constantemente. A Cláudia Regina Aparecida, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa live. Ela está dizendo que o filho dela faz terapia há quase 3 anos. Com vários amigos, né? A nossa querida Rosa Chiqueto falou que é um tema muito importante, um debate muito bom. Rosa. E aqui, obrigado pela resposta à Igreja Prates. Tem mais uma pergunta, doutor. O suicídio é um tema tabu. Como abordá-la junto aos jovens? Interessante, né? Sim, é um tema extremamente tabu, porque, assim, primeiro pelo preceito moral que ele traz, e por aqueles fatores que eu disse, a pessoa, muitas vezes, quando ela fala da intenção do suicídio, ela coloca o que a pessoa tem e desvaloriza, então isso provoca um sofrimento. Para o jovem, a fala tem que ser muito como a gente vai colocar, descomplicada nesses termos difíceis, deve ter a linguagem do jovem, deve ser, dependendo do jovem individual ou dependendo do jovem em grupo. Então, assim,
quando a gente fala de suicídio nas escolas, é preciso ter uma abordagem técnica no sentido de promover para eles a interação, para que aquilo não esteja de maneira monótona. Então, assim, com os jovens, é necessário promover uma fala de acordo com a linguagem que eles estão usando, né? Saber quais são os fatores de grupo para se discutir e também quais são os fatores individuais para se discutir. Só que o principal deles é o ouvido. Então, assim, quando você se deparar com um jovem que tem a ideação suicida, que está isolado, que está triste, que está descontente com o próprio corpo, entre outras coisas, que está em dúvida sobre a sua sexualidade, o primeiro ponto é ouvi-lo. Então, assim, no meu consultório, quando eu tenho um caso desse, eu ouço de uma maneira muito detalhada. É preciso saber ouvir o silêncio também, aquele jovem que pede um pouco para que o tempo dele seja respeitado, a gente tem que ter essa consciência também. Então, assim, para você que lida com o jovem, é descomplicar, saber ouvir, né, e saber entender o sofrimento. Porque, assim, quando a gente fala, mas você tem uma vida inteira pela frente, você tem de tudo, por que você quer se matar? Nossa, você é tão bonita, e assim por diante, isso conota sofrimento também, porque a pessoa não está se vendo daquela forma. Então, é necessário que a gente se coloque no lugar do outro para ajudá-lo a compreendê-lo. Então, assim, puxa vida, eu sei como é difícil isso que você está vivendo, eu sei porque eu já passei por coisas semelhantes, você gera uma empatia e se colocar à disposição, mas eu estou aqui para te ouvir, eu estou aqui para te ajudar naquilo que você julgar necessário. Aquilo que é importante para você também é importante para mim. Isso você comove, né, a pessoa no sentido de tê-la ao seu lado e de entender o sofrimento dela, que é o ponto mais chave de todos, que a gente costuma muito colocar que o outro tem tudo e está reclamando, mas a gente não consegue ver o que o outro está vendo. Então, é necessário essa escuta empática e realmente essa empatia, de saber se colocar no lugar do outro, saber entender o outro. Perfeito. Tem mais uma pergunta, doutor, da Isabel Nascimento. Eu quero agradecer aqui a Cláudia que me avisou. Tem bastante gente aqui no chat, aqui, né, no bate-papo. E só a Isabel Nascimento pergunta: só tenta o suicídio quem está depressivo? Não. A depressão ela é um fator de risco para o suicídio, só que ela não é diretamente ligada ao suicídio. Igual a gente falou, existem outros transtornos que podem sim acarretar o suicídio, porém, eles não são regra. Muitas pessoas que não têm depressão, muitas pessoas que não têm ali um transtorno de ansiedade, podem, em um dado momento, né, questionar o sentido da existência, passar por algum problema, sofrer algum trauma ou elencar da sua infância e de vários outros fatores algo que ela entende contra a própria vida, principalmente nesses fatores morais que a gente disse, né? Às vezes uma pessoa tem uma vida normal, de repente ela se vê exposta por alguma coisa, ela vai e se mata. Por exemplo, a gente hoje não temos muito, mas há um tempo atrás tinha aquela questão da exposição de adolescentes, né, de nudes que vazavam, aquela coisa toda, e muitas adolescentes e meninos e meninas se matavam por conta da exposição. Então, ali diretamente, vamos dar um exemplo, muitos deles estavam vendo a sua vida normal, de repente se viam expostos por uma coisa e não encontravam outra saída, um exemplo. Mas não é regra, não. Muitas pessoas que não têm depressão se matam, sim. Doutor, muito interessante, várias perguntas chegando aqui, o pessoal interagindo bastante. Tem uma fala aqui do Natinha Lucas, o nosso amigo, ele diz assim: às vezes estou feliz e na mesma hora estou triste, aí fico louco e tenho vontade de morrer ou sumir no mundo. Deu uma travadinha aqui, pode repetir, por favor? Tá. Aqui tem uma pergunta do Natinha, uma fala do Natinha, que é nosso amigo. Ele diz assim: às vezes estou feliz e na mesma hora estou triste. Aí fico louco e tenho vontade de morrer ou sumir no mundo. Sim. É um comentário bem forte, né? Porque ele fala sobre a oscilação de humor, né? E a possível saída para isso, que é sumir. Então, assim, é recomendado que você procure um grupo de mútua ajuda dentro de um estabelecimento de saúde ou
que procure realmente um psicólogo ou um psiquiatra para ajudar você, que entenda o seu sofrimento, que te ajude a encontrar saídas, respostas, estratégias de enfrentamento para te ajudar a lidar tanto com a euforia quanto com a tristeza, porque são dois sentimentos que você tem, né? E a gente precisa saber lidar, que todos os sofrimentos, todos os sentimentos que a gente tem são sentimentos humanos, e a partir daí a gente precisa entender as dinâmicas deles e como é melhor para cada um lidar com ele. Então, assim, a resposta que eu tenho para você hoje é procurar uma ajuda psicológica ou um grupo de mútua ajuda dentro de um estabelecimento de saúde, ou aí um psiquiatra, né, que te ajude a lidar com esse sofrimento. Muito obrigado. Vera Lúcia de Souza, pessoal que nos acompanha aqui, o nosso canal, doutor, estão interagindo com a gente aqui, o pessoal está muito feliz, tá? O pessoal está muito contente com a sua participação, com a sua presença aqui. E a Vera diz o seguinte: boa noite, doutor. Eu perdi minha mãe há 7 anos com câncer. E agora meu pai também está doente. Eu muitas vezes me pego dizendo a mim mesmo: que eu posso estar aqui para passar tudo isso? E isso de novo, e esse pensamento persiste em continuar em meus pensamentos. Me ajude, por favor. Assim, muito boa essa pergunta, porque ela mostra ali um questionamento, né, automático. O que é um questionamento automático? É quando você se pergunta uma coisa que a resposta é um processo natural da vida. Então, assim, por que eu, vem esse questionamento na fala dela? Por que eu preciso passar por isso? Mas é importante que ela entenda que todos nós vamos passar por isso em um dado momento. Então, a pergunta não é por que eu, mas por que não eu? E a partir disso, encontrar novos objetos de desejo que possam te ajudar a lidar com as perdas, né? Vamos usar a perda da mãe, ela teve o pai para concentrar o amor, né? Se ela chegar a perder o pai, ela precisa entender que é um processo natural, que todos nós passaremos por isso em um dado momento, só que a gente precisa muito entender que a gente precisa continuar. Então, assim, é encontrar novos objetos de desejo. O que é um objeto de desejo? É alguma coisa para colocar o nosso amor, para colocar a nossa disposição. Então, assim, outras pessoas da família, ela mesma, e por aí ela vai conseguir encontrar saídas. Caso seja necessário, também fazer um acompanhamento, né, psicológico para que as coisas venham a se encaixar de uma maneira mais efetiva. Obrigado. A Igleide Prates também fez um comentário aqui. Ela disse que há alguns meses estava atendendo um paciente pós-suicídio e o papel da terapia ocupacional foi muito importante em resgatar as habilidades funcionais, prazerosa e trazer a questão de ser útil. Acredito que quando resgata uma habilidade funcional, prazerosa, isso ajudaria muito. Falo por experiência própria, por estar assistindo o paciente vivendo esse tema. Olha aí, né? Sim. Olha a importância, né, da terapia também. O Douglas pergunta de novo se todo suicídio é um resultado da depressão. Não. É que foi respondido anterior, não, o Douglas não é não. Porque pessoas que não possuem transtornos também podem chegar a cometer o suicídio diante de um trauma, diante de algumas coisas que podem ocorrer no cotidiano. E pessoas que têm o transtorno podem passar por sofrimento e aquela comorbidade sim levar ao suicídio, mas diretamente não estão ligadas, não. Correto. A Isabel acredita que todo ser humano deveria fazer terapia. A Isabel Nascimento, ela falou: como devemos agir quando a pessoa está sofrendo, se recusa a procurar terapia? Esse é um procedimento muito difícil, porque a gente não consegue obrigar as pessoas a estarem na terapia. Então, a grande questão é se colocar disponível para essa pessoa. Então, assim, talvez a terapia para ela não seja uma saída funcional, mas existam outras. Então, a pessoa que está propondo ajuda deve também se pôr disponível. Olha, você não quis ir para a terapia, você não se sente bem, eu estou aqui para ajudar você naquilo que você julgar necessário. Conte comigo. Essas palavras de apoio
realmente podem fazer a diferença. Tá, aí o Douglas pergunta: há uma lista de sinais comuns aos quais devo prestar atenção? Sim, isolamento, tristeza, né? Mudanças onde a pessoa tem um comportamento de certa forma e ela muda drasticamente aquele comportamento, é um fator que a pessoa deve estar atenta. Palavras mesmo de conotação suicida, músicas que a pessoa de repente começa a ouvir algumas músicas que têm algumas mensagens negativas, diferentes, né? Postagens nos status, nas redes sociais, todos esses fatores é preciso que a pessoa esteja ali atenta, e é aquela velha coisa que eu disse, não é conotar uma negação para a pessoa, algo negativo, mas sim ali se colocar disponível para ela. Muito obrigado, doutor. A Cláudia Regina está dizendo que todos precisamos de terapia. Fiz muito por conta de doenças na família. Doutor Eurico, é um tema muito relevante. O pessoal gostou muito, muito. Opa. Tá, o pessoal interagiu bastante. E a gente, nosso tempo aqui está se esgotando. E quero fazer outro convite para o doutor Eurico para a gente finalizar a campanha aí para o final de setembro, alguns dias aí, comecinho de outubro, tá? A gente está trazendo mais um tema aí para o pessoal, a gente está debatendo mais sobre isso. Eu entendo isso uma forma de amor, né? Nós estamos aqui dando a nossa contribuição, né? Mesmo que virtualmente, mas com muita determinação, com muito amor, com muito respeito, né? E aí fica esse convite, né, doutor? Podia falar em off para o senhor, né? Não, mas tá. E a gente tem esse convite aí para a gente finalizar a campanha, né? Hoje nós estamos no segundo tema, né? No segundo debate. Hoje ainda é dia 9, né? Tem todos uns dias para frente aí. Doutor, as considerações finais, se possível, deixa o contato os seus contatos, o endereço da sua clínica, como as pessoas fazem para encontrar o doutor Eurico, tá? Por gentileza, doutor, deixa os seus contatos. Ah, sim. Eu estou no Facebook, né, com a página Psicólogo Eurico dos Santos. No Instagram é Eurico Psicólogo. Eu atendo presencial aqui na Rua das Américas, esquina com a Duque de Caxias, Rua das Américas 3640, bem próximo aqui do Mufato, da Pizzaria Bonanza. Estou aqui. E também online, né, para todo o Brasil aí, toda a galáxia aí. Muito bem, o pessoal gostou. Excelente, esclarecedor. Cláudia dizendo parabéns, tema muito importante, live muito didática. Eu te agradeço, doutor Eurico, te agradeço mesmo de coração por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui trazendo a sua grande colaboração. Tá? Eu quero dizer para o doutor Eurico e também já convidar os amigos que nos acompanham que na próxima quinta-feira, se Deus permitir, a gente vai estar aqui trazendo um novo tema dentro do Setembro Amarelo, né, para a gente estar discutindo a questão do suicídio. Eu quero fazer um convite e também um pedido, né, para você que nos acompanha aqui pelas redes sociais. Nós estamos aqui no Facebook, né, com a nossa página, Edmar Gomes, Evangelizando. Eu sou doutor, que essa página, ela está no nome do Edmar, mas é nossa, para a gente usar para esta finalidade, né? Então, nós estamos aqui no Facebook, também estamos construindo um espaço lá no YouTube, então eu convido você para se inscrever, para você que ainda não se inscreveu, se inscrever no nosso canal lá no YouTube, também estamos trabalhando muito lá para ocupar aquele espaço, tá? Seguir a gente aqui também no Facebook, também estamos no Instagram, @EdmarGomesOficial, estamos trabalhando muito. O Wagner Camilo, ele diz, meu amigo, todas as suas lives são muito boas. Parabéns, essa live de hoje foi muito especial, esclarecedora a todos nós. Parabéns a vocês. O pessoal ficou muito feliz. O pessoal gostou muito. O Wagner é o DJ Camilo? DJ Camilo, é. Ah, sim. Opa, abração, DJ. DJ faz barulho, hein? Opa. Doutor Eurico, vamos finalizar com um agradecimento a Deus por essa oportunidade, né?
Sim. Quero agradecer a Deus, agradeço ao Criador dos céus, da terra e do mar e tudo que existe por essa oportunidade que a gente pôde de estar aqui, mesmo que virtualmente, Pai. Levar a nossa mensagem, levar o ensinamento para que as pessoas venham ser alimentadas. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. O Senhor nos capacite, nos dê saúde, sabedoria para a gente continuar dando a nossa contribuição, Pai, enquanto estivermos aqui conforme a sua vontade. Te agradeço, Pai, pela vida de cada amigo, de cada amiga, de cada irmão, de cada irmã que esteve conosco na live. Agradeço pela vida do Dr. Eurico e toda a sua família. Muito obrigado, Senhor. Eu glorifico e exalto o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito por nós e pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado para dar a nossa contribuição como seres humanos aqui na Terra. Muito obrigado, Senhor. Te agradeço em nome de Jesus.